Hoje eu queria convidar você para pensar na última questão, eu chamei de família 4G. O que é 4G? Eu trouxe até uma reportagem aqui falando um pouco dessa questão do 4G. Essa reportagem é de 2013, diz assim: Valinhos é a primeira cidade da região de Campinas a ter a internet 4G fixa. E na reportagem, o responsável diz que o aumento da velocidade chega a ser 100 vezes mais do 3G para o 4G. Então, o que é o 4G? É uma banda, uma linha de internet que nós não vemos, mas está por aí na cidade, e que nós conectamos o nosso computador nessa bendita internet e aumenta a velocidade em quase 100 vezes. O que tem família a ver com isso? A grande questão é que eu e você moramos em Valinhos e muitas vezes nós não percebemos essa mudança que houve. A 4G estava disponível para nós e nós não conectamos na 4G por algum motivo, ou nós não contratamos, ou não estava na rua da nossa casa, por algum motivo. E eu fico pensando que às vezes para a nossa família também é assim. Eu e você, nas nossas casas, temos a oportunidade de nos conectar uns aos outros no 4G. Nós temos a oportunidade de estar profundamente conectados uns aos outros e essa conexão produzir efeitos na nossa vida. Eu costumo dizer, e você que tem vindo aqui já alguns domingos tem ouvido isso, a família é o lugar que Deus criou para nos transformar em alguém melhor. Eu sei que você deve estar olhando para mim falando assim: mas Fernando, você não conhece a minha família. Você não sabe a minha história e aonde que eu vivo. Não importa qual seja a nossa família, onde nós estamos inseridos. Ela é o lugar que Deus criou para nos transformar em alguém melhor. E as coisas boas vêm junto, as coisas não tão boas ou ruins também nos podem colaborar para nos transformar em alguém melhor. Por que muitas vezes isso não acontece? É a mesma dinâmica da internet. Às vezes aqui nesse prédio tem internet. E a internet é 4G, e a conexão é boa, mas eu decido não me conectar. Eu decido não usar isso na minha vida. Em outras palavras, é mais ou menos assim. Às vezes nós acordamos de manhã, olhamos a janela da nossa casa. Tem janela no seu quarto? Não. Você abre a janela do seu quarto. Tem dia que está nublado e tem dia que está sol. Não é assim? Tem dia que você abre a janela e está sol, está bonito, tem hoje assim. Tem dia que você abre e está meio nublado. A nossa vida é mais ou menos assim. Todos os dias nós acordamos. Tem dia que não está tão ensolarado assim. Tem dia que não está tão bonito assim para se viver. Tem dia que na nossa família, ou é só na minha? Tem dia que na nossa família o dia está meio nublado. Está meio escuro as coisas. A gente acorda de manhã falando assim: hoje o dia vai ser difícil. Hoje o dia é um dia de luta. Hoje o dia é um dia de dificuldade. E a grande questão não é nós suprimirmos esses dias da nossa vida. Nós vamos ter que vivê-los. Só que conectados, nós temos mais força para viver esses dias. Conectados entre nós, conectados com Deus, nós temos mais força para viver esses dias. A grande questão é que eu e você, muitas vezes, ou só eu e você não, nós abrimos a janela da vida do dia. Está ensolarado, o sol está bonito, o dia está bonito, mas eu e você falamos assim: eu vou abaixar a cortina, eu não me permito viver um dia feliz. Eu não me permito viver um dia sorrindo. Eu não me permito viver um dia onde as coisas estão bem. Eu sei que você não acontece isso com você, às vezes só comigo. A grande questão é essa. Às vezes Deus nos dá grandes oportunidades de nos conectarmos com Ele. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de começar o dia falando com Ele. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de começar o dia lendo uma palavra ou uma promessa dessa que o Edivaldo falou para as nossas vidas e para as nossas famílias naquele dia. Mas eu e você temos a decisão de conectar ou não a Deus. Eu e você temos a decisão de nos conectar ou não com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso lado. A grande questão é que algumas coisas vão nos impedindo de nos conectar. E eu trouxe aqui algumas frases para nós pensarmos. É possível as pessoas estarem em Valinhos e não usufruírem desse benefício que foi trazido para a cidade. Porque elas decidem não usufruir ou elas não sabem que existe. Da mesma forma, é possível pessoas estarem perto de Deus
a conexão de Deus está disponível para você, e eu e você não nos conectarmos a Deus. Por quais motivos? Primeiro, às vezes nós não achamos que somos dignos de nos conectar a Deus. Às vezes nós achamos que a nossa vida é muito suja, tem muito erro, nós falamos muita coisa errada, nós fazemos muita coisa errada, e muitas vezes isso nos faz nos sentir indignos de nos conectar a Deus. Às vezes, a educação familiar que nós tivemos, às vezes a maneira como as pessoas nos ensinaram sobre Deus, às vezes nos ensinaram que Deus é um Deus carrasco, às vezes nos falaram que Deus é um Deus que castiga, é um Deus que está só de olho em você. A hora que você der uma erradinha, Ele te dá uma varada nas costas. Às vezes nos ensinaram que Deus é um Deus muito distante e não está preocupado conosco. Às vezes nos ensinaram que esse negócio de Bíblia é só para os teólogos, é só para aqueles que estudaram muito, e não é para nós. Então é melhor a gente nem ler. Por diversos motivos, Deus se aproxima de nós e nós muitas vezes não utilizamos dessa conexão para cuidar da nossa vida, para cuidar da nossa família. Semana passada nós falamos de pessoas que estão perto de nós e às vezes nós não nos conectamos. Assim como a mulher de Eucana sofria dentro da sua casa e ele não estava conectado com ela, ele não percebia o sofrimento dela. A Bíblia nos ensina, meu irmão e minha irmã, a valorizar aquilo que é importante para nós hoje, agora, no momento que nós estamos vivendo. Quantas confusões e picuinhas eu arrumo na minha vida. Se eu lembrasse de me conectar com Deus, eu não arrumaria. Quantas confusões, quantas picuinzinhas, briguinhas eu não evitaria, se eu me lembrasse de conectar com a minha família. E eu queria desafiar você a pensar nessa manhã o quanto você está conectado em toda a plenitude que Deus tem para você. Porque às vezes nós conectamos com Deus, mas conectamos via rede de escada. Não sei se você lembra, antigamente tinha um modemzinho, a gente conectava na internet e fazia um barulhinho assim, aí conectava. Aí você dava um clique na internet, demorava, é da sua época, Silvio? Demorava para aparecer a página. Muitas vezes eu e você vivemos uma espiritualidade com Deus assim. Você está conectado com Deus? Não, eu estou. Eu sinto que Ele me ouve, mas demora. E você sente que Deus te responde? Eu sinto, mas demora. Você sente que Deus está agindo na sua casa, na sua família, fazendo grandes coisas? Sinto, mas demora. Quase que eu acho que caiu a conexão. Sabe aquele negócio? Você clica, quase você acha que caiu a conexão. Você fala assim, eu acho que caiu. Não, não caiu. Está vindo. Não está vindo. Deus está me ouvindo. Não sei se Ele está me ouvindo. Não, Ele está me ouvindo sim, porque eu cliquei aqui. Não. A impressão que está dando é que Ele não está me ouvindo. Isso é viver muitas vezes uma conexão precária com Deus. Muitas vezes a nossa comunicação que nós temos dentro da nossa casa também é fruto de uma comunicação precária. A impressão que a gente tem é que tem um fiozinho muito fino entre nós e nossos filhos. Qualquer coisa que aconteça, arrebenta o fio e nós perdemos a conexão. Quantas vezes o nosso casamento vai vivendo e vai tocando e a vida vai passando e os anos passam, você já percebeu? Todo ano você faz aniversário. É ou não é? Todo ano. Porque a vida passa. Não, eu estou com a conexão ruim, a vida vai parando. Não, a vida continua. A decisão de se conectar e conectar direito com as pessoas e com Deus é nossa. Não importa o que as pessoas fazem para mim, eu vou decidir me conectar ou desconectar delas. Não importa como eu fui ensinado sobre Deus, eu tenho a possibilidade em Jesus, eu tenho a possibilidade na palavra de Deus, de dizer assim, até hoje eu não me conectei com Deus, até hoje eu não falei com Deus, até hoje eu não chorei para Deus, mas hoje eu vou me conectar com Deus. E a partir de hoje, tudo que Ele tem para mim, eu vou viver. Tudo que Ele tem para minha família, eu vou viver. Plenamente, completamente. E aí eu costumo dizer que quando isso acontece, pessoal, os nossos vizinhos, os nossos parentes, olham para nós e falam assim, alguma coisa mudou.
Alguma coisa mudou. Por quê? Porque antes você clicava na página e demorava para as coisas acontecerem na sua vida. Você queria mudar uma atitude na sua casa, demorava para acontecer. E agora você se conectou com Deus inteiramente. Você se conectou com Deus de uma maneira 4G. E Deus começa então a agir poderosamente na sua casa. Milagres começam a acontecer. Coisas diferenciais começam a acontecer. Existem pesquisas, pessoal, que dizem que à medida que você começa a frequentar uma igreja, fazer parte de uma religião, no começo, a maioria das pessoas se conectam no 4G. Grandes coisas acontecem, grandes milagres, e as pessoas vêm para uma reunião como essa e vêm felizes, vêm alegres, porque grandes coisas estão acontecendo na sua vida. Clica na página, logo abre, e a conexão é maravilhosa com Deus. Mas existem pesquisas que dizem que à medida que os anos passam, à medida que vai se acostumando e cria um negócio chamado religiosidade, nossas famílias se tornam religiosas. Antes nós sentávamos nas mesas e nós fazíamos uma oração linda, maravilhosa de coração, falando: Deus, obrigado por essa família. Depois de 10 anos que nós estamos caminhando com Deus, a gente senta e fala assim: é verdade, tem que fazer uma oração, né? Faz aí logo que a gente quer comer. E às vezes a gente fala e não percebe o que a gente está falando. Você já fez oração assim? Não precisa se entregar. Às vezes nós fazemos oração, terminamos a oração, e se alguém trombar com a gente no corredor e falar assim: o que você orou? Nós falamos assim: não sei. Não lembro o que eu orei. Estava tão automático que eu falei e nem lembro o que foi que eu falei. E a conexão com Deus, que no começo era tão intensa, era tão boa, agora virou uma conexão tão fraquinha, tão fininha, tão difícil de ver, de escutar, de ouvir e de achar que Deus era poderoso. Quando nós estamos conectados no 4G, pessoal, uma situação difícil acontece na nossa vida, uma doença, uma perda, uma nova perspectiva, que vai exigir de nós muito esforço, que vai exigir de nós, da nossa família, muito esforço. Quando nós estamos conectados inteiramente com Deus, nós levantamos e falamos: vamos, Deus está conosco. Eu estou conectado com Deus. A nossa família está conectada entre si. Nós vamos vencer isso. Quando eu e você vamos perdendo a conexão, nós olhamos uma situação, a mesma situação, e nós falamos assim: sei não, está complicado demais. A vida é dura. Aí entra o espírito da hiena. Já viu o espírito da hiena? Vida, céus, que dificuldade. Essa vida é assim mesmo. Essa vida é dura demais. E aí isso são sinais. A quantidade que eu reclamo, eu costumo dizer que às vezes a gente precisa instalar em nós um reclamômetro. Sabe o que é um reclamômetro? É o quanto a gente mede as nossas reclamações da vida. Quando eu estou conectado com um fiozinho muito fino em Deus, quando eu estou conectado com um fiozinho muito fino entre eu e minha esposa e meus filhos, eu costumo ser o meu reclamômetro, costumo estar lá no vermelho, assim, eu reclamo demais. Eu falo muito das coisas ruins da vida. Ao ver os desafios da vida, eu sempre acho que eu não vou conseguir. Ao ver as lutas da vida, eu sempre acho que a minha autoestima pesa muito nisso. A maneira como eu me vejo pesa muito nisso. Quando eu estou conectado só um pouquinho em Deus, ou quando eu estou desconectado de Deus, eu me acho ninguém, filho de coisa nenhuma, parente do João ninguém e terceira geração do coisa alguma. Quem é você? Não sei. Difícil a vida para mim. Sempre luta, sempre dificuldade. Eu nunca saio desse lugar. Eu nunca vou para frente. Agora apareceu um desafio mais difícil ainda. Quando eu estou conectado com Deus. Quando eu estou plugado em Deus. Eu choro para Deus, mas eu enfrento os desafios que eu tenho e que minha família tem com fé. Porque Deus derrama sobre nós essa fé. Se Deus me ama, e se Deus está pertinho de mim, e eu estou conectado com Deus, pode vir o problema que for, que nós vamos enfrentar. Quantas vezes a minha e a sua família é levada a enfrentar problemas na nossa vida?
E aí eu trouxe para você um outro pensamento para completar essa imagem que nós estamos levando. E eu quero dizer para você, cuidado com as veias entupidas. Cuidado com as veias entupidas. Qual é o problema, meu irmão, minha irmã? E por que muitas vezes eu e você não usufruímos de toda a conexão e de tudo o sangue, a vida que Deus tem para mim e para você? Porque muitas vezes a nossa veia está entupida. O tubo que nos conecta a Deus, a veia, a artéria que Deus jorra do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, vai ficando entupida. Olha lá, aquilo ali é uma foto de uma veia que vai sendo entupida pelo colesterol. À medida que eu e você vamos nos alimentando mal, a nossa veia vai criando em torno, dentro dela, uma camada de gordura. Vai grudando aquela camada de gordura. E aí nós nos alimentamos mal e vai grudando um pouquinho mais. E nós nos alimentamos mal, vai grudando um pouquinho mais. E aquela veia que era grossa e que passava muito sangue e que levava muita vida, muito oxigênio, agora passa um pouquinho. Agora passa só um pouquinho de sangue. E o que acontece? Em alguns momentos ela bloqueia e ela para de passar. E aí acontecem os problemas cardíacos. E aí o que acontece? Os problemas, tem que fazer cateterismo, tem que explodir essa gordura aí, eles colocam uma válvulinha aqui para tentar reabrir essa veia. E eu queria fazer você refletir que muitas vezes a nossa vida com Deus é assim. Muitas vezes a nossa vida com Deus, nós entramos e nos conectamos com Deus, mas o tubo da nossa vida está entupido. E eu queria desafiar você a pensar sobre a história de José. A história de José nos ajuda a ver como é que uma pessoa desentope suas veias espirituais. A história de José nos ensina a pensar como uma pessoa consegue ser tão maltratado pela sua família e ainda experimentar da vida de Deus. José nos ensina isso. José nos ensina a fazer um cateterismo espiritual. José nos ensina a bombardear toda a gordura espiritual que entope a vida de Deus e não permite a vida de Deus chegar na nossa casa. Porque muitas vezes o nosso pai, a maneira como ele nos tratou, a maneira como nossa mãe nos tratou, a maneira como nosso marido, nossa esposa nos tratou, a maneira como nossos filhos nos trataram, vai entupindo as veias da nossa vida com Deus. E Deus quer derramar, Deus quer bombear vida para nós, mas eu e você não recebemos toda essa vida. Acompanha comigo a leitura do pouquinho da história de José. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou, olha José, gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados, tão amedrontados diante dele, que não conseguiam responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam como escravo. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam como escravo para o Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome nessa terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. 7 anos de fome. Eles chegaram na frente de José, já havia 2 anos de fome, e os irmãos de José já não tinham o que comer.
e ainda tinha 5 anos de fome naquela terra. Mas Deus me enviou, olha o que José diz: foi Deus quem me enviou aqui na frente de vocês para preservar o remanescente nessa terra e para salvar-lhe a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram eu para cá, mas o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, ele me fez administrador de todo o palácio, ele me fez o governador de todo o Egito. Voltem depressa para o meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e tudo o que tens, eu te sustentarei. Olha o filho dizendo para os pais e para os irmãos: eu te sustentarei. Porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todos os seus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos. E meu irmão Benjamim também, que realmente eu sou que estou falando com vocês. Se você não conhece a história de José, eu vou tentar te ajudar a te contextualizar nessa história. José era um dos filhos de Jacó. Era o queridinho de Jacó. Sabe que toda família tem um filho queridinho. Sabia disso? Não. Toda família tem um filho queridinho. É aquele que sofreu mais quando nasceu, é aquele que teve alguma doença, é aquele que a mãe e o pai esperavam mais. E não tem mal nenhum nisso, tá bom? É normal. Desde que o amor seja distribuído a todos de maneira que todos se sintam amados. O problema é quando nós pegamos esse queridinho e falamos para toda a família: olha, esse aqui é o cara e vocês não são. Então Jacó, no começo da sua história, da sua vida, ele pega José e ele faz isso. Ele coloca José numa posição especial. José tinha uma cadeira especial para sentar, José tinha uma roupa especial para viver, e os irmãos não gostaram daquela história. Os irmãos falaram assim: ei, o que esse cara tem diferente de nós? O que esse cara tem melhor que nós? Por que papai gosta mais dele do que nós? E aquela história toda. Eles pegam José numa situação e vendem José. Alguns queriam matar José. Aí, para não ter que matar o próprio irmão, eles pegam um irmão e vendem como escravo para um outro povo. E eles vendem para o pai dele. Eles dizem: pai, nós já achamos um pedaço de José, um pedaço da roupa de José suja de sangue. Eu acho que ele morreu. Eu acho que José morreu. E o pai acredita que o filho tinha morrido. Mas o filho não tinha morrido. O filho tinha sido vendido como escravo para o Egito. 2 nações. É como se tivessem vendido para um outro país. José vai lá, sofre que nem um condenado. Em outras palavras, come o pão amassado lá que a gente sempre fala. Sofre muito. Passa bons momentos e maus momentos ali naquele lugar. Mas Deus estava com José. Deus foi com José nesse sofrimento. Deus viveu com José nesse momento difícil. E Deus deu a José o dom de interpretar sonhos. E um dia Faraó sonhou. E ninguém naquele lugar do Egito interpretou. José foi levado na frente de Faraó e José interpretou o sonho de Faraó. Desse sonho, desse momento, surgiu aquilo que você sabe que é das vacas magras e das vacas gordas. Você já ouviu essa frase? Ah, agora é tempo de vaca magra, agora é tempo de vaca gorda. É desse sonho de José que José interpreta de Faraó. E Faraó gosta tanto da interpretação que fala assim: José, tem um cara que manda aqui, sou eu. Agora o segundo do Egito vai ser você. Vem aqui, filho do meu lado. Se você é inteligente, e se Deus te deu inteligência para você interpretar esse sonho, você vai me ajudar a cuidar do meu país, para que a gente não morra de fome. E depois de 2 anos que isso aconteceu, a fome estava espalhada no mundo. Não era só no Egito, no mundo inteiro. Isso quer dizer que aonde os irmãos de José estavam passando fome. E aí eles escutam, sabe aquela história? Eles entram na internet, eles assistem a CBN, eles ligam o Bom Dia Brasil lá da época, e eles escutam assim: o único país que tem comida é o Egito. O que eles fazem? Pegam os seus sacos e vão tentar comprar comida lá no Egito. E quando eles chegam no Egito, por quem que eles são recebidos?
por José, seu irmão. Você consegue imaginar a cena? Imagine você sendo vendido pelos seus irmãos, sofrendo longe de sua família, sofrendo tudo quanto é tipo de humilhação e todo quanto é tipo de falta de amor que uma família poderia oferecer. José sofreu. Agora você imagina a cena do reencontro. Você consegue imaginar como estavam as veias do coração de José? Você consegue imaginar o quão entupido essas veias poderiam estar? O que faz diferença nas nossas vidas não é as situações e os sofrimentos que nós temos dentro da nossa casa, da nossa família. O que faz diferença é como nós lidamos para que essas veias sejam desentupidas. Porque muitas vezes a nossa veia vai enchendo de gordura. Muitas vezes a nossa veia vai fechando. E mesmo encontrando com Deus, mesmo Deus sendo real nas nossas vidas, aquilo que Ele tem para nos dar, parece que chega só um pouquinho. Todo o oxigênio que poderia nos levantar e olhar para as dificuldades da vida e falar, essa eu vou vencer, essa eu vou lutar, nós olhamos e não tem força. Falta de força, falta de oxigênio nos músculos. O coração bombeia, mas o sangue chega lá pouquinho, pouquinho. Às vezes nós estamos perto de Deus, às vezes nós nos reunimos numa manhã como essa. Deus bombeia do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, do oxigênio de vida sobre as nossas vidas, mas a impressão que dá é que chega um pouquinho, é mirradinha assim, umas gotinhas de Deus para as nossas vidas. Porque muitas vezes a nossa vida está entupida com tanto sofrimento que nós passamos. Muitas vezes o que o nosso cônjuge nos fez, o que o nosso pai nos fez, o que a nossa mãe nos fez, vai entupindo a nossa vida. E tudo que Deus tem para nos dar não chega em nós. José nos ensina. José nos ensina a decisão de perdoar. E José nos ensina que a decisão de perdoar não é fácil. O texto que nós lemos diz que José chorava e gritava. Tamanha dor que esse homem provavelmente sentia ao ver os seus irmãos. A Bíblia nos diz aqui que José gritava tanto que todo mundo que estava à volta da casa onde eles estavam ouviam o grito de José. Tamanha a dor que esse homem sentia ao ver os seus irmãos ali. Imagine o ponto de decisão de José. José tinha poder para matar todos eles e ninguém ia ficar sabendo. José era o segundo homem. José tinha o poder de dizer assim, olha, vocês vão embora daqui, eu não vou vender comida para vocês. Vocês me fizeram sofrer na vida. Quer saber de uma coisa? Vocês vão ter que pagar. Vocês também vão ter que sofrer. Se vocês me fizeram sofrer um dia, vocês também vão sofrer agora. Mas o perdão, a decisão de perdoar, é a maneira como José ensina para fazer a limpeza das veias do nosso espírito, daquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Aquilo que a Bíblia nos ensina, já tem empresas contratando pessoas para dar curso sobre perdão, sabia disso? Não tem como você ter um desempenho excelente, nem na empresa, se você não aprende a perdoar. Porque o perdão vai entupindo as veias da nossa vida, a vontade de viver. Nós vamos ficando travados, nós vamos ficando ruim de viver. O perdão faz o quê? Quando a gente acorda de manhã, a gente olha aquela janela e a gente abaixa a cortina. A falta de perdão não nos dá a possibilidade de ser feliz de novo. Porque a gente sempre lembra do nosso sofrimento. A gente sempre lembra do que fizeram conosco. Mas meu pai sempre me tratou assim. Meus pais sempre falaram isso de mim. Como que eu vou ser feliz agora? E aí nós criamos, nosso cérebro cria um mecanismo de autossabotagem. Todas as vezes que eu e você começamos a conquistar, começamos a ser felizes, a nossa família começa a viver bem, o nosso cérebro nos sabota. Nosso cérebro lembra do que os nossos pais nos falaram. O nosso cérebro lembra que a gente ainda não perdoou os nossos irmãos, que nos mataram, que nos jogaram no buraco, que nos venderam no Egito. E a gente fala assim, eu não posso ser feliz aqui, no
Faraó, eu não posso ser o segundo homem, eu não posso ser inteligente assim, eu não posso receber as bênçãos de Deus assim. Como pode? Meu pai sempre falou que eu era um burro, como é que agora eu vou ser um vencedor? Meu pai sempre falou que eu não ia dar nada na vida, como é que agora eu vou ser um vencedor? A minha mulher sempre falou que eu estraguei a vida dela, como é que eu vou ser um vencedor? E o nosso cérebro vai nos sabotando. E a gente encontra com Deus, a gente lê a Bíblia, e Deus bombeia oxigênio sobre nós, e Deus bombeia vida sobre nós, e a gente olha e fala assim, mas como pode, Deus? Olha quem eu sou, olha a minha história, olha quanto sofrimento, olha o que eles fizeram comigo. Mas José nos ensina a dizer assim, eu perdoo. E às vezes esse dizer eu perdoo é um dizer chorando e gritando, porque às vezes a dor é grande demais. Mas é uma decisão. Assim como eu decido ir ao médico, sabendo que minhas veias estão entupidas, e o médico fala, você tem que fazer um cateterismo, você tem que dar um jeito de limpar essa veia aí, porque senão você vai morrer. O perdão é a mesma coisa. Deus nos manda, Deus nos ordena, perdoe, porque senão vai acabar de entupir essa veia e você vai morrer. Às vezes a morte não chega fisicamente, mas às vezes nós morremos espiritualmente, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, em algum relacionamento importante nosso, nós morremos, literalmente. José também nos ensina que perdoar é falar do problema sem dor. José vai falando disso, e a dor vai passando, e o grito já não vem mais, e o choro também já não vem mais, e então vai mudando o tom de voz da conversa de José com seu irmão. Percebe que a Bíblia diz que ele dá um grito, porque ele não estava aguentando mais. Depois a Bíblia diz que ele chora profundamente, e que ele fala tão alto, e depois o tom de voz de José vai mudando, a maneira como ele fala com seus irmãos vai mudando, até o ponto que ele fala, sem dor, ele diz assim, olha, eu sou aquele que vocês venderam por ele. Sabe por que muitas vezes as nossas veias entopem? Sabe por que muitas vezes nós não perdoamos? Porque ao invés de falar daquilo que foi feito para nós, ao invés de expor o nosso sofrimento e a nossa dor, a gente tem a cultura de colocar embaixo do tapete. Já ouviu essa história? Em vez de varrer e limpar a casa, a gente ergue o tapete e fala assim, mexe com isso não, mexe com isso não, é melhor. Não fala nisso, não toca nesse assunto, deixa esse negócio entupindo veio aí. Deixa que vai entupindo veio. Uma hora ou outra, essa veia vai fazer falta nas nossas vidas. Uma hora ou outra, esse entupimento de veia vai aparecer em algum exame ou em algum pronto-socorro da vida. Aí o que acontece? Nós sofremos uma pequena perda assim e entramos numa profunda depressão. E a gente fala, mas por quê? Foi só uma batidinha na perna aqui? Por que a perna agora está gangrenando? Porque não está indo mais sangue para a perna. Tem uma veia entupida lá em cima. Tem uma veia entupida lá atrás. Tem um problema que você não resolveu lá atrás, Fernando. Por isso que agora você não tem mais força para refazer a sua vida, refazer as questões. José também nos ensina, não culpe os outros, confie em Deus. Tenho conversado com muitas pessoas, e a maioria delas, em momentos de dificuldade, em momentos de se sentir em baixa estima, dizem assim, foi porque alguém fez isso comigo. Foi porque meu pai me tratou assim. Foi porque no meu casamento foi assim. Foi porque aconteceu isso. Foi porque aconteceu aquilo. José nos ensina que ficar culpando os outros não desentope as veias, nossas veias espirituais. Ficar culpando os outros. Não, foi minha mãe que me deu gordura para comer, por isso que o meu coração está entupido. Foi porque ninguém me ensinou a alimentar direito, foi por isso que o meu coração está entupido. O que adianta se você chegar no hospital, o médico falar para você assim, sua veia está entupida, e você ficar discutindo com o médico, olha, mas sabe por quê? Eu tive que trabalhar demais na vida, doutor. Eu não tive tempo para fazer exercício. Ô, doutor, eu sempre me alimentei mal porque a comida que me deram lá não adianta nada. O médico vai falar para você, meu filho, eu não quero saber o que aconteceu, por que está assim. Nós temos que desentupir esse negócio. E daqui para frente você tem que viver a vida sem entupir de novo. É assim ou não é? A veia vai desentupir de você ficar contando por que ela entupiu.
De você ficar botando a culpa nos outros, por que ela entupiu? Então desentope essa veia logo. O que José nos ensina é o seguinte: os irmãos dele estavam tudo com medo. Agora ele vai à forra. Agora ele vai descontar em nós tudo que nós fizemos com ele. Os irmãos dele nem conseguiam responder para ele se o pai estava vivo ou não. Diz a passagem que nós vemos. Mas José, ele interfere, ele diz assim: não, vocês não estão entendendo. Eu não estou culpando vocês, não. Deus cuidou de mim, mesmo vocês não me amando. Deus me amou, mesmo vocês tentando me matar. E tem mais, Deus usou tudo isso para o meu bem e para o bem de vocês. Porque se eu não estivesse aqui agora, nós íamos tudo morrer de fome. E Deus usou toda a situação difícil, complexa daquela família para transformar a história daquela família e daquele povo. Então todo o sofrimento que eu e você passamos, toda a gordura que grudou na nossa veia espiritual, quando eu e você aprendemos a perdoar, Deus nos transforma em seres que podem mudar a história de outras pessoas. Quando eu e você aprendemos a limpar essa veia, a vida que Deus sopra em nós, o oxigênio que Cristo nos traz, nos faz abençoar agora a nossa família mesmo. José nos ensina também que veias limpas nos ajudam a sustentar a outros. E pasmem, às vezes outros que nos fizeram mal. José diz: fala para o meu pai que eu, aquele que vocês trataram mal, eu, aquele que vocês venderam, eu, aquele que vocês expulsaram da família, eu, aquele que vocês não achavam dignos de morar em casa, eu vou sustentar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Vocês não vão passar fome. Vem pertinho de mim. Eu quero vocês que me fizeram tanto sofrer pertinho de mim. Porque Deus soprou da sua vida e eu limpei o meu coração. Sabe por que eu e você muitas vezes não conseguimos? Porque o nosso coração vai sendo entupido. A falta de perdão entope as veias do nosso coração. Não tem como eu e você mantermos uma família saudável. Não tem como eu e você conectarmos no 4G de Deus e receber tudo que Ele tem para as nossas vidas, se nós não perdoarmos. A decisão é minha e sua. Pode ser que você está me ouvindo agora e falando assim: estou vendo as veias que estão entupidas no meu coração. Pode ser que, quem sabe, essa reunião de manhã está sendo um ultrassom. Está sendo um ultrassom das carótidas. Quem sabe estamos entrando dentro das veias da nossa vida. E Deus está nos mostrando: essa está entupida, essa também, essa também. A pergunta que Deus nos faz é: o que você vai fazer com isso? Você vai continuar colocando a culpa nos outros? Fernando, você vai continuar falando que foi por causa do seu pai, de sua mãe, de sua esposa, de seus filhos? Ou você vai me deixar limpar esse negócio através do perdão? Lembra? Fome. Se José pensa muito, se José não fala aquilo para os seus irmãos, se os irmãos de José vão embora, muito provavelmente José nunca mais veria a sua família. Muito provavelmente toda a história daquela família seria completamente diferente. E muitas vezes Deus tem me dado oportunidades, tem te dado oportunidades de sustentar pessoas que às vezes te fizeram sofrer tanto na vida. E você e eu falamos assim: eu não consigo, eu não dou conta. E Deus está dizendo para nós: perdoe, limpe as veias do seu coração. E para finalizar, a família volta a se relacionar bem. A continuidade desse texto diz que o pai de José vem. E toda a família restaura o relacionamento. E aquela família toda passa a ser sustentada e o povo começa a prosperar no Egito. E o faraó fica sabendo e fala assim: não, eles não vão morar aqui perto, não, eles vão morar aqui, ó, na nossa casa, junto conosco. Nós vamos dar uma terra para eles aqui no Egito. E todo esse processo vai sendo restaurado até chegar ao ponto de o pai de José abençoar os seus filhos novamente. José achava que nunca mais seu pai ia abençoar a você, a ele e a família dele.
e isso tudo é restaurado. Quais são as veias da sua vida que estão entupidas? Quais são as conexões que você tem feito, que você precisa pedir perdão, que você precisa perdoar para desentupir? Se Deus está fazendo um ultrassom da sua vida hoje e te mostrando quais são as veias que estão se entupindo ou que estão quase entupidas, Ele nos ensina hoje: eu perdoei vocês, vocês podem perdoar isso tudo agora. E a sua vida pode mudar completamente. E nunca mais você vai reclamar da vida, nunca mais você vai jogar a culpa nos seus pais, nunca mais você vai jogar a culpa no seu marido, na sua esposa, nunca mais. E você vai dizer como José: Deus cuidou de mim e transformou o mal em bem, e hoje eu posso sustentar vocês. Grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas.